Beleza, vamos lá. Agora, dentro do assunto de desenvolvimento motor, que é o segundo tema que mais cai nas provas de educação física, né? Perdendo só para a história e a abordagem da educação física. Segundo tema que mais cai nas provas é esse, desenvolvimento motor. E dentro de desenvolvimento motor, um dos assuntos que mais cai é esse que a gente vai ver agora, que são as fases do desenvolvimento motor propostas por Galarrui. É, sem dúvida, um dos assuntos que mais cai. Provavelmente é o assunto que mais cai nas provas de professor de educação física dentro do tema de desenvolvimento motor. Então vamos lá, capítulo 2, justamente isso aqui, fases do desenvolvimento motor. Então já pega aí papel e caneta, já faz os seus mapas mentais para você decorar. Você tem que decorar aqui. Pelo menos as idades você tem que decorar. O resto não. O resto aqui eu vou tentar explicar para você entender de maneira mais lógica e não decorar. Mas pelo menos as idades você vai ter que decorar, não tem jeito. Que as provas de concurso cobram isso. Você saber qual é a idade de cada fase. Bom, começando aqui algumas citações tiradas diretamente do texto, diretamente do livro de Galarrui. Primeiro ele começa dizendo o seguinte: teoria desenvolvimental. Uma teoria desenvolvimental, ou seja, a teoria do desenvolvimento motor, ela deve ser tanto descritiva como explicativa. Em outras palavras, o pesquisador que estuda o desenvolvimento deve interessar-se por aquilo que as pessoas são em faixas etárias específicas, descrição, e pelo motivo da ocorrência dessas características, explicação. Ou seja, para estudar o desenvolvimento motor, não basta eu pegar 1000 crianças e ver como é que cada um age em cada idade. Aí eu estaria apenas descrevendo, ou seja, seria uma pesquisa apenas descritiva. Eu tenho que tentar entender o porquê daquilo, ou seja, explicar. Então é tanto descritiva quanto explicativa. Continuando, podemos fazer isso por meio da observação de mudanças no processo e no produto. Um dos modos básicos de observação do desenvolvimento motor inclui o estudo das mudanças no comportamento dos movimentos ao longo do ciclo da vida. Ou seja, podemos fazer isso, de novo aqui, podemos fazer isso por meio da observação de mudanças no processo e no produto. Ou seja, um primeiro conceito importante aqui sobre desenvolvimento motor: processo e produto, que é a forma e a performance. Por exemplo, vamos supor que uma criança tem o objetivo de chutar a bola no gol. Se ela chuta a bola e a bola vai para o gol, então o produto foi realizado. Esse é o produto, chutar a bola no gol. O processo ou a forma é a técnica que ele vai usar, como é que ele vai fazer, todo o procedimento para fazer esse chute. Então as duas coisas são levadas em consideração no desenvolvimento motor. Beleza? E essa é a famosa ampulheta dos estágios do desenvolvimento motor proposto por Galarrui, que eu já vi aqui, eu não sei nem quantas vezes essa ampulheta aparecendo nas provas de concurso. Então você tem que saber. Basicamente tá aí, ó, explicando bem direitinho. Do lado direito você vai ver aí os estágios, do lado esquerdo as idades. Primeiro, as fases, né? São 4 fases e dentro de cada fase tem estágios. Por exemplo, a primeira fase, tá aqui um barulho aqui, eu espero que não apareça o barulho no vídeo. A primeira fase é a fase do movimento reflexo e essa fase é dividida em 2 estágios. O estágio de codificação e o estágio de decodificação. Então você vai olhando de baixo para cima o tempo. Então, o primeiro estágio, codificação, olha lá para a esquerda, esse tá assim um pouquinho difícil de entender assim, meio, sei lá, não está muito bem claro, mas é só prestar atenção que vai dar certo, ó. Primeiro estágio lá embaixo, estágio de codificação, aí você olha para o esquerdo, pro lado esquerdo, lá embaixo tem o que, ó? Desde o útero até 4 meses. Então, o primeiro estágio, ele começa no útero, vai até 4 meses de idade. Segundo estágio, que é o estágio de decodificação, olha lá para a esquerda de novo, ele começa com 4 meses de idade, vai até 1 ano. Ou seja, a fase do movimento reflexo, ela começa no útero, intrauterino, e vai até 1 ano de idade. A segunda fase, que é a fase do movimento rudimentar, olha para a direita, primeiro estágio é o estágio de inibição do reflexo. Olha para a esquerda,
Esse estágio começa no nascimento e vai até 1 ano. Então já percebe que ele coincide com o estágio anterior. Ele não é quando termina o estágio anterior, ele é junto. Legal, né? E aí o segundo estágio da fase do movimento rudimentar é o estágio de pré-controle. E aí olha para a esquerda, esse estágio é de 1 a 2 anos. Então a fase do movimento rudimentar, ele começa no nascimento até 2 anos. Estou aqui só explicando mais ou menos para você, a gente vai falar sobre cada um, viu? Beleza, e aí você continua aí as fases, os estágios e assim vai. Vamos dar continuidade aqui. Deixa eu passar para frente aqui, vamos lá. Primeira fase. Fase do movimento reflexo. Essa fase começa lá, como eu já falei, na vida intrauterina. O feto ainda na barriga da mãe já está na fase do movimento reflexo. Ele se movimenta, o feto se movimenta. Se você fizer uma ultrassom ali, o feto com 3 meses de idade, ele está se movimentando. Beleza? Então essa fase começa na vida intrauterina e vai até 1 ano de idade, fase dos movimentos reflexos. Os primeiros movimentos que o feto realiza são reflexos. Movimentos reflexos são aqueles involuntários, controlados subcorticalmente e que formam a base das fases do desenvolvimento motor. Você aí é professor de educação física, então acredito que você já sabe o que é reflexo, que a maioria do povo não sabe. A maioria do povo fala de reflexo como se fosse uma resposta rápida que você dá a um estímulo externo. Por exemplo, uma pessoa chuta uma bola em sua direção e você tem um reflexo, entre aspas, de desviar. As pessoas falam reflexo nesse sentido, mas não é, você deve saber disso, né? Reflexos são movimentos inconscientes, que não foi o seu cérebro que mandou fazer aquilo. É uma coisa inconsciente, como por exemplo, quando aqueles médicos fazem de pegar um martelinho, bater no seu joelho e sua perna levanta, sem você querer. É inconsciente, reflexo. Então, os primeiros movimentos da gente são reflexos. E ele fala controlado subcorticalmente, ou seja, abaixo do córtex cerebral. Não é a sua parte central ali, o seu cérebro que controla as ações. É a base do seu encéfalo. É abaixo do cérebro, aquela parte ali subcortical, é ela que controla os movimentos reflexos. Então, você não precisa pensar para poder agir. E nossos movimentos iniciais, no útero e nos primeiros dias de vida, são basicamente todos reflexos. Os reflexos são as primeiras formas do movimento humano e, por não serem aprendidos, são considerados capacidades e não habilidades. Então, o movimento reflexo não é uma habilidade. Então, não é uma habilidade motora. É uma capacidade motora. Não é habilidade porque você não aprende. É instinto. Beleza? O reflexo é uma palavra importante que pode estar numa prova de concurso. Os reflexos primitivos são classificados como respostas de coleta de informação, de busca de nutrição e proteção. Eles coletam informação porque ajudam a estimular a atividade cortical e o desenvolvimento. Buscam nutrição e proteção porque há consideráveis indícios de que são filogenéticos por natureza, ou seja, que são passados de geração para geração com o objetivo de manter a espécie. Isso é o que quer dizer filogenético. Os reflexos primitivos, como aqueles de fixação e sucção, são considerados mecanismos de sobrevivência primitiva. Sem eles, os recém-nascidos não conseguiriam se nutrir. Ou seja, os reflexos, eles são, como eu já falei, aí, involuntários, instintivos, e eles têm o objetivo de coletar informação e buscar manter a sua vida, ou seja, se nutrir e se proteger. Esses são os reflexos. Você vai entender melhor um pouquinho, viu? Você vai já entender melhor. Deixa eu passar aqui para você ver, ó. Pronto. Vou dar para você exemplos de reflexos. São movimentos aí que a criança faz, recém-nascida. Você faz certos testes ali para testar o reflexo dele. Por exemplo, isso aí os enfermeiros fazem, fisioterapeutas fazem, médicos fazem, para saber se a criança está com o sistema nervoso central. Porque toda criança tem que ter esses reflexos, porque ela já nasce com eles. Por exemplo, o reflexo de Moro.
É desencadeado por uma queda súbita da cabeça amparada pela mão do examinador. Observa-se a extensão e abdução dos membros superiores seguidos pelo choro. Ou seja, você pega um bebê, deixa a cabeça dele cair para trás, bota a mão atrás, né, para segurar e deixa a cabeça cair. Automaticamente, quando a cabeça cai para trás, os braços da criança abrem. É um reflexo, não é porque ela pensou, eu estou caindo, eu vou levantar a mão. É reflexo. Então, toda criança vai fazer isso. Se você deixar a cabeça dela cair para trás, do jeito que você está vendo aí na foto, automaticamente ela vai ter esse reflexo de abrir os braços. Isso é o quê? Como a gente viu? Questão de proteção. É proteção, é para ela manter, é um reflexo para ela manter a vida. Então, beleza, esse é um exemplo de reflexo. Deixa eu ver mais alguma coisa que eu ia falar aqui. Beleza, e se a criança não fizer isso, se você deixar a cabeça dela cair para trás e ela não abrir os braços, é porque ela tem algum problema neurológico. Então aí, é por isso que os médicos fazem justamente esses testes, para saber se a criança tem algum problema. Se ela tiver um sistema nervoso totalmente formado normal, ela vai ter o reflexo, porque é instintivo. Ó, outro exemplo é o reflexo de sucção. Você coloca alguma coisa na boca da criança, ela vai sugar. Não é consciente, ela não está pensando, opa, é leite. É inconsciente. Na hora que o sistema nervoso, né, vai ter células aí na boca, receptoras de informação, que no caso a informação é o toque. E na hora que ela recebe essa informação do toque, ela já manda para partes inferiores lá do seu sistema nervoso central, que já desencadeia a resposta, sugar. Isso é inconsciente. A criança nem pensa nisso, mas ela faz. Beleza? Bom, reflexo de busca também é desencadeado por estimulação da face ao redor da boca. Observa-se a rotação da cabeça na tentativa de buscar. Ou seja, a criança está ali e você coloca um dedo assim perto da boca dela, por exemplo. Perto. Aqui, tocando aqui ao redor. Ela vai girar a cabeça para buscar. Esse é chamado de reflexo de busca, que é justamente o instinto para ela buscar o alimento e se sobreviver, né? A criança não tem um cérebro formado ainda, ela não está pensando, é reflexo isso aí. Beleza? Outro reflexo, o reflexo tônico cervical. É desencadeado por rotação na cabeça, enquanto a outra mão do examinador estabiliza o tronco do recém-nascido, RN. Observa-se a extensão do membro superior ipsilateral, a rotação e flexão do membro superior contralateral, ou seja, ipsilateral é do mesmo lado, contralateral do outro lado. Então, se você deita a criança ali, vira o rosto dela para um lado, automaticamente o braço que aí você virou o rosto para cá, o braço desse lado, ela vai estender e o braço do outro lado ela vai flexionar. Esse é um reflexo que se espera que a criança tenha. Se não tiver, ó, repito, é porque ela tem algum problema neurológico. Beleza? Outro reflexo, que todo mundo sabe que as crianças têm, é a pressão palmar. Olha aí, novamente para ela se manter, se proteger. É desencadeado pela pressão da palma da mão. Quando você pressiona a palma da mão da criança, instintivamente ela fecha os dedos. Beleza? E a mesma coisa no pé. Pressão plantar, mesma coisa. Ok? Marcha reflexo. É desencadeado por inclinação do tronco do recém-nascido após obtenção do apoio plantar. Observa-se o cruzamento das pernas uma na frente da outra, ou seja, você coloca as plantas dos pés do recém-nascido sobre a mesa aí e você inclina o tronco dele para frente, automaticamente ele vai movimentar os pés como se quisesse caminhar. Só que ele não está fazendo isso de forma consciente, é um reflexo, por isso marcha reflexa. Beleza? Reflexo de Gallant é desencadeado por estímulo tátil na região dorso lateral. Observa-se encurvamento do tronco ipsilateral ao estímulo, ou seja, é a cosquinha. Você faz a cosquinha aqui do lado direito, ele encurva o tronco para o lado direito. Faz do outro lado, ele encurva para o outro lado. Mas tudo isso não é nem que ele está sentindo cócega, é só o reflexo. Beleza? Reflexo de colocação é desencadeado por estímulo tátil do dorso do pé, estando o bebê seguro pelas axilas.
Observa-se a elevação do pé como se estivesse subindo um degrau escada. É parecido com aquela marcha reflexa, só que aqui agora é tipo subindo uma escada, né? Beleza? Bom, aí são vários exemplos de reflexos que são testados pelos pediatras, pelos fisioterapeutas infantis. Eles sempre vão estar testando aí o bebê para ver se está tudo ok. Continuando aqui, os reflexos posturais são notavelmente similares aos comportamentos voluntários posteriores, embora sejam de todo involuntário. Aqueles reflexos, lembra? Caminhar, subir escada, segurar alguma coisa. Parece uma coisa natural, as coisas que a gente faz no dia a dia, caminhar, segurar, só que a gente faz de forma consciente. E eles não, é reflexo. Parece que esses reflexos são como um dispositivo de teste neuromotor dos mecanismos de estabilidade, locomoção e manipulação, que serão usados mais tarde com controle consciente. Ou seja, ele está ali amadurecendo para depois você usar de forma consciente. O reflexo palmar de segurar está bastante relacionado com os posteriores comportamentos voluntários de pegar e largar. Isso. Continuando. Bom, reflexo de Landau. Deixa eu só voltar aqui para ver um negócio. Esses reflexos que eu mostrei para você até agora são os chamados de reflexos primitivos, que a gente viu aqui a definição do que é um reflexo primitivo, viu? Todos que eu mostrei são reflexos primitivos. Já expliquei para você o que é a questão da coleta de informação, nutrição e proteção, por isso reflexos primitivos. É com o objetivo de manter a vida, de filogenético, de propagar a espécie, de continuidade da espécie. Então esses são os reflexos primitivos. Aí agora a gente vai falar dos reflexos posturais, beleza? Os reflexos posturais são parecidos com movimentos voluntários posteriores, embora não sejam involuntários. Parece que esses reflexos são como um dispositivo de teste neuromotor. Pronto. Foi o que eu acabei de ler para você. Aí continuando aqui, reflexos posturais, exemplo. Reflexo de Landau. É desencadeado quando o bebê é suspenso na posição prona, ou seja, de barriga para baixo. Observa-se a elevação da cabeça acima do tronco. Em seguida, o tronco é retificado e as pernas estendidas. Quando o examinador flete a cabeça, as pernas se fletem. É um reflexo postural fundamental para sentar e andar. Está presente a partir de 4 ou 5 meses de idade. Traduzindo, você deita a criança, segura a criança pela barriga nessa posição, ele vai levantar a cabeça e os pés. Quando você baixa a cabeça dela com a sua mão, automaticamente ela baixa os pés. Aí vocês estão assistindo essa aula que tem filho pequeno, vocês vão ficar tudo testando nos meninos, né? Teste mesmo para ver. Manobra do paraquedas. É desencadeado colocando-se a criança de posição de ponta cabeça. Você pendura o menino de cabeça para baixo. Observa-se a extensão dos braços para frente, ou seja, ele bota as mãos para frente, como se fosse a parar a queda. Por isso, paraquedas. É o último reflexo postural a aparecer. Esse reflexo vai aparecer por volta de 8 a 9 meses de idade. Deve estar obrigatoriamente presente aos 12 meses. Se a criança de 12 meses não faz isso, alguma coisa está errada. Beleza? Ok, agora continuando da fase do movimento reflexo, como eu já falei para você, tem estágios. O primeiro estágio é o estágio de codificação de informações. Eu coloquei aí a idade, menos 9 a 4 meses, ou seja, antes de nascer, lá na barriga, menos 9, até 4 meses depois de nascer. É a fase de codificação, coleta de informações. São duas fases do movimento reflexo, é a fase de codificação e decodificação. Qual a diferença? Codificar é você fazer um código. Decodificar é você interpretar aquele código. Ou seja, codificar é juntar informações. Você vai juntando informações. Quando você chega na fase de decodificação, aí você começa a interpretar essas informações. Como a gente viu, a criança está explorando o mundo, aí os reflexos servem para isso, para ela coletar informações fora desse mundo. E aí o sistema nervoso vai amadurecendo. Depois que amadurece um pouco mais, ela começa a interpretar esses dados. O estágio de codificação
do movimento reflexo caracteriza-se pela atividade de movimento involuntário observável desde o período fetal até o quarto mês do bebê. Durante esse estágio, os centros cerebrais inferiores são mais altamente desenvolvidos, ou seja, a base do encéfalo está mais desenvolvido, a parte de cima menos, né, do que o córtex motor, e em essência comandam o movimento fetal e neonatal. Esses centros cerebrais são capazes de promover reações involuntárias a uma série de estímulos de variadas intensidades e duração. Eu já expliquei tudo isso para você, né? Então, continuando aqui. Os reflexos servem agora de recurso primário do bebê para coletar informação, buscar nutrição e encontrar proteção por meio do movimento. Ou seja, são os reflexos primitivos. Beleza? E aí a gente chega no estágio de decodificação, que é de 4 meses a 1 ano. O estágio de decodificação, ou seja, processamento de informação, inicia em torno do quarto mês. Durante esse período, a gradual inibição de muitos reflexos à medida que os centros cerebrais superiores desenvolvem-se. Então, na primeira fase você está coletando informação. Na segunda, você começa a interpretar essa informação, ou seja, o seu cérebro já está mais maduro. Então, ele começa a interpretar. E conforme ele vai interpretando, vai amadurecendo, então os reflexos começam a sumir. E as coisas começam a ser feitas de maneira consciente, de maneira voluntária. Beleza? Começa. Isso aí vai até 1 ano de idade, né? Os reflexos vão sumindo um a um, de pouco em pouco, até que o nosso movimento passa a ser completamente voluntário. Os centros cerebrais inferiores renunciam, se abdicam gradualmente ao controle dos movimentos e são substituídos pela atividade de movimento voluntário, mediada, ou seja, controlada pela área motora do córtex cerebral. Beleza? Continuando aqui, o estágio de decodificação substitui a atividade sensório-motora pela atividade perceptivo-motora. Ou seja, é uma mudança muito sutil aí de nomenclatura, mas que no primeiro estágio a criança está apenas tendo uma resposta automática a sentidos. Por exemplo, sentido do tato, você toca, ela responde. Sentido da própria visão, né? Porque você, por exemplo, quando você deita, coloca uma criança de cabeça para baixo, ela vê que está de cabeça para baixo e levanta os braços para tentar parar a queda, que é o reflexo de paraquedas, etc, né? Então, para de ser uma coisa apenas assim, uma resposta automática a um sentido do corpo. E começa a ser uma coisa mais consciente. Você percebe o mundo ao seu redor e você elabora conscientemente uma resposta motora para aquilo que você está percebendo. Só que isso tudo é gradual, não é de uma hora para outra. Ou seja, o desenvolvimento motor do controle voluntário dos movimentos esqueléticos do bebê envolve o processamento dos estímulos sensoriais com as informações armazenadas e não apenas reações a estímulos. Ou seja, agora a criança ela vê, não apenas vê, ela percebe um estímulo externo e aquele estímulo ela calcula com informações que ela já tem guardadas dentro dela, e a partir dessa junção de o que eu estou vendo mais o que eu já sei, aí eu junto as duas e eu faço uma resposta. Por exemplo, uma criança vê um fogo. Pode ser que lá na primeira fase do movimento reflexo, ela não saiba que não pode botar a mão no fogo. Mas algum dia ela botou e viu que era quente. Então ela coletou essa informação. Codificação. Aí na outra fase da decodificação, ela vê o fogo, que é um estímulo externo, no caso visual, só que ela já tem a informação de que fogo não é bom, é ruim. Então ela não tem então ela tira a mão, por exemplo. Beleza? Continuando aqui. Bom, aí acabou a fase do movimento reflexo, beleza? Com 1 ano de idade é quando acaba a fase do movimento reflexo. E aí a gente entra na fase do movimento rudimentar.